Olá, para essa nossa breve reflexão sobre a parábola do semeador, antes precisamos nos lembrar, para o melhor entendimento, que naquela época os agricultores tinham uma maneira diferente da nossa atualmente de trabalhar a terra. Eles faziam a colheita e no mesmo solo, todo pisado pelas pessoas e pelos animais, ou seja, um solo já compactado, eram jogadas as sementes e só então preparavam a terra com o arado. Então vamos ao texto no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia, saiu a semear. Entendo nesse início que Jesus veio à Terra e não diz aqui o quanto de sementes ele trazia consigo, o que nos leva a crer que Jesus continua semeando até hoje, ou seja, que nunca nos faltará recursos. Temos aí o Evangelho em nossas mãos, não é? Então, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Semente podemos considerar os conceitos nobres que aprendemos com os nossos pais, nos cultos religiosos, os recursos que a vida nos oferece, por exemplo, um livro, uma mensagem, um conselho, ou até mesmo um amigo, né? Então, o ponto central da parábola é o solo, os vários tipos de solo que vamos encontrar no decorrer da parábola. O solo nos representa como discípulos de Jesus que buscamos ser. Então, partindo do solo compactado, de difícil recepção das sementes, aquela pessoa que ainda tem o coração petrificado, frio. Então, e vindo os pássaros do céu a comeram. Ou seja, essa pessoa ainda fica à mercê daqueles que não quer ver o seu progresso evolutivo. E segue que o solo vai se melhorando, como que sofrendo a ação do arado. A dor que vem dessa ação abre-nos os sulcos, ou seja, a mente, melhorando a nossa receptividade, impulsionando-nos assim a uma melhora íntima. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, ou seja, é um solo já com alguma fertilidade, né? Mas o sol, ou seja, a apresentação dos testemunhos, das dificuldades, das tempestades que nós enfrentamos, tendo se erguido, em seguida a queimou e, como não tinha raízes, secou. Então, qual a firmeza dos nossos propósitos? Nos identificamos com as mensagens de Jesus, mas de um modo ainda muito superficial. Pois uma coisa é certa, a partir da chegada do conhecimento à nossa vida, teremos os testemunhos condizentes com aquilo que recebemos. Parece que depois que comecei a estudar, as coisas ficaram piores, não é? Antes do conhecimento espiritual mais profundo, as nossas atitudes não nos incomodavam. Assim que tomamos contato com esse conhecimento, temos dificuldades de encararmos de frente o problema e preferimos, muitas vezes, voltar à obscuridade. Mas qual é o nosso objetivo? Já dizia Jesus, levanta e anda. Não é à toa que Kardec tenha colocado essa parábola no capítulo Sede Perfeitos do livro. Então, conhecer as nossas emoções e aprender como lidar com elas, o conhecimento de nós mesmos. Segue o texto. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Então, aqui o solo também é fértil, pois se tem espinhos, já existe alguma vegetação, não é? Mas esses espinhos sufocam a planta do Evangelho. Nesse solo se faz necessário a prática do recurso chamado vontade. É um aumento da consciência, ou seja, da responsabilidade. Responsabilidade para vencermos os espinhos, que são a sedução das coisas, dos bens materiais desnecessários que nos rodeiam aqui na Terra. Não podemos deixar de buscar pelos bens da terra, se tornarem, para que eles se tornem os nossos fins, os nossos únicos objetivos, né? Afinal, servimos a Deus ou a Mamon? Segue o texto. Outra, enfim,
cai na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Então, por fim, chegamos ao último solo, os solos que estamos buscando ser um dia. Procuremos por primeiro identificar em nós qual tipo de solos temos sido. Como? Observando as nossas atitudes, dando os bons exemplos, o quanto já desenvolvemos as nossas virtudes, buscamos uma melhora contínua. E, em nos melhorando pela simples convivência com outras pessoas, vamos com que semeando ao longo do nosso caminho. Podemos contar num fruto quantas sementes ele contém, mas não temos ideia de quantos frutos aquela pequena semente que um dia semeamos dará no futuro, né? Não devemos menosprezar a nossa capacidade. E para finalizar essa breve reflexão, eu trago um pequeno trecho de uma mensagem de Santo Agostinho, também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim o texto: Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, senão se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentares, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrades no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso do meio de combate. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero ter dado condições de uma boa reflexão. Desse texto a gente ainda pode tirar muitas lições, muitas coisas boas, com certeza a gente pode tirar daí. Foi uma breve reflexão, como eu disse. Então fica o meu abraço a todos e até a próxima.